Bem-vindos, queridos alunos, queridas alunas. Hoje acompanhamos o final da segunda parte da aula número 3 do nosso material. E vamos então refletir sobre o seguinte tema: a teologia como ciência. Em nossas conversas, muitas vezes já nos questionamos: será que teologia pode ser considerada uma ciência? E vimos que em parte sim e em parte não, não é? Então, se considerarmos o paradigma clássico do que vem a ser ciências, na questão de ciências físicas e biológicas, vamos dizer que a teologia não se enquadra. Então, para estas ciências físicas e biológicas, a ciência é a forma mais avançada do conhecimento. Todas as outras são expressões incompletas de uma humanidade infantil. A ciência consegue alcançar um grau de certeza máximo, portanto, não erra. A ciência é objetiva e precisa. Seus resultados são mensuráveis. A ciência questiona a religião como uma forma primitiva e mágica de conhecimento, que atribui à divindade causas que estão nas leis da natureza e da cultura humana. Então, com esta visão, teologia não se enquadraria como ciência. Então, as ciências experimentais pedem que se faça primeiro uma observação do fato a ser pesquisado. Em seguida, faça-se uma pergunta, levanta-se uma hipótese, assume-se uma conduta de experiência, aceita ou rejeita a hipótese para chegar, então, a uma conclusão. Com este esquema, vemos que, talvez, a ciência possa ser enquadrada como ciência. A teologia também se enquadra como ciência. Porém, no método clássico das ciências, levantam-se hipóteses e perguntas, testam-se objetivamente estas hipóteses, adota-se um padrão para medir este teste, chega-se a conclusões que podem ser universalizadas e submete-se à comunidade científica e o seu produto, então, é utilizado pela comunidade. Se este fosse o único conceito de ciência, teologia não se enquadraria. Porque a teologia não é somente objetiva. Quem pensa a fé está envolvido no processo, pois crê naquilo que pesquisa. O pesquisador teólogo não tem como ser totalmente neutro na sua pesquisa. Nesse caso, então, a teologia não seria ciência, pois seu objeto escapa da verificação objetiva. Não é empírico nem mensurável. Vejamos, então, que tipo de saber é a teologia. A teologia se desenvolve como ciência no âmbito acadêmico, pois tem método próprio e linguagem específicos. Ela mantém uma lógica interna com pesquisadores que passam por longa formação acadêmica e que têm vasta produção científica, com artigos divulgados em revistas, publicados livros, e estes pesquisadores também apresentam seus trabalhos de pesquisa em simpósios e congressos.
Esta parte, esta fase da teologia, a teologia científica, corresponde ao intellectus fidei, ou seja, a compreensão da fé. Nesse sentido, a teologia é entendida como ciência. E vamos ver por quê. Por outro lado, a teologia também acontece no dia a dia do ouvir a fé, no auditus fidei, em conversas informais, leituras, formações, espiritualidades, e nesse sentido, a teologia não se enquadra como ciência. Para conceituar teologia como ciência, abordaremos os seguintes assuntos: a ciência da teologia na prática da comunidade. Quais são as fontes dos dados da ciência teológica? A teologia como ciência da reflexão, que produz e conduz à prática. E abordaremos alguns exemplos de como fazer a ciência teológica nos dias de hoje. Então, nosso primeiro assunto. A ciência da teologia como reflexão da palavra de Deus perante as questões da comunidade. Muitas vezes a teologia é criticada por outras ciências quando, de forma geral, igualmente a elas, quer se mostrar como a rainha das ciências ou como a dona do saber. Com tal postura, diante das críticas que recebe, ela reage com a apologética, ou seja, com a defesa da fé, como se as demais ciências fossem inimigas, das quais se deve defender. Mas este não é o caminho, pois neste caso, cada um fica na sua, as ciências físicas e biológicas de um lado e a teologia de outro lado. E assim o conhecimento não avança. Nada se caminha, nem mesmo a teologia. Hoje, diferentemente, a teologia busca conciliação com as demais ciências, pelo caminho do diálogo, da interdependência e da colaboração entre todas, com vistas a terem todos o mesmo objetivo, o bem dos homens e a busca da justiça e da paz. A teologia, como ciência, não é mera produção acadêmica por si mesma, mas sua produção serve à missão evangelizadora da Igreja, já que ela se destina à comunidade que crê. O teólogo está em relação com a comunidade de fé, pois é na comunidade que ele se abastece em sua fé. E da comunidade também o teólogo recebe os insumos para a pesquisa nas questões a serem estudadas. Por outro lado, as comunidades se servem do trabalho dos teólogos com as reflexões pastorais que deles recebe para sua missão evangelizadora. Assim, o caráter reflexivo e científico da teologia como ciência presta um serviço qualificado no campo da evangelização das realidades humanas e sociais. De fato, a teologia tem um papel insubstituível quando se trata de exercer uma ação que seja realmente eficaz, ao produzir frutos duradouros no concreto da ação pastoral das comunidades eclesiais. Neste sentido, o discurso e a reflexão teológica são um serviço à comunidade de fé e, consequentemente, um serviço à comunidade humana.
deve-se considerar, antes de tudo, a imprescindível colaboração do Espírito Santo para a elaboração da reflexão na ciência teológica, na interpretação da palavra de Deus por parte dos teólogos, que é sempre guiada pelo magistério da Igreja para que a palavra de Deus produza seus efeitos na comunidade. O Papa Emérito Bento XVI esclarece a tarefa da teologia como ciência, dizendo o seguinte: a primeira prioridade da teologia, como já o seu nome indica, é falar de Deus, pensar Deus. E a teologia fala de Deus não como de uma hipótese do nosso pensamento. Ela fala de Deus porque o próprio Deus falou conosco. O verdadeiro trabalho da teologia é entrar na palavra de Deus, tentar compreendê-la na medida do possível e fazê-la compreender ao nosso mundo e, assim, encontrar as respostas para as nossas grandes perguntas. Neste trabalho, sobressai também a fé, que não só não é contrária à razão, mas abre os olhos da razão, alarga o nosso horizonte e permite-nos encontrar as respostas necessárias para o desafio dos tempos diversos. Assim, a teologia realiza uma reflexão sistemática da palavra de Deus, devido à necessidade da compreensão da fé que se professa em comunidade. Utiliza-se desta reflexão com inteligência, sendo que a razão e o ato do pensar sobre os dados da revelação divina são encontrados na Bíblia e na tradição, e nas orientações do magistério eclesial. Vejamos, então, a fonte dos dados da teologia para compreendê-los bem. Os dados que a teologia estuda estão contidos na Bíblia e na tradição, ambas contendo a palavra de Deus dirigida aos homens, e também no magistério eclesial, que aguarda, mantém, estuda, interpreta e ensina. Vejamos o que significa tradição. Podemos estabelecer a diferença entre tradição com letra minúscula e tradição com letra maiúscula, a partir do esclarecimento dos seus sentidos destes termos. Tradição com minúscula, na linguagem comum, significa um conjunto de práticas, costumes e comportamentos herdados das gerações passadas e que continuam ao longo do tempo, apesar das mudanças que nele ocorrem. Positivamente, significa consistência, firmeza. Por outro lado, negativamente, abarca comportamentos ultrapassados que resistem às mudanças por simples apego. O tradicionalismo é o exagero da tradição, com apego ao passado por medo de colocar-se no tempo presente. Em sentido dinâmico, a tradição liga o passado ao presente. Porém, em sentido estático, a tradição escraviza as pessoas ao passado. Vejamos agora o sentido de tradição com letra maiúscula, ou seja, a santa tradição
que mantém, conserva e explica a palavra de Deus. A Bíblia é a norma para a teologia, que precisa ser interpretada pela comunidade. Para a Igreja Católica, tradição com letra maiúscula significa reflexão e a atualização da fé realizada pela comunidade cristã no correr dos séculos, sob a coordenação da hierarquia da Igreja, ou seja, do magistério dos bispos e do Papa. O Concílio Vaticano II convocou a Igreja a voltar às fontes para renovar a sua ação pastoral com olhar purificado das resistências anteriores e abrir-se aos sinais dos tempos. O Papa João XXIII e Paulo VI pedem que os teólogos voltem às fontes para discernir sobre tradição com letra minúscula e tradição com letra maiúscula. Neste sentido, pode-se discernir entre as duas. O documento Dei Verbum, ou seja, Palavra de Deus, recolocou a Bíblia no seu merecido lugar, afirmando que a Bíblia é a alma da teologia. Já a tradição é mãe e filha da Bíblia, pois, como mãe, ela antecede a Sagrada Escritura, já que foi a memória oral da comunidade de fé que a preparou. E como filha, a tradição decorre da Bíblia, como, por exemplo, para a definição dos dogmas, a definição do cânon dos livros bíblicos, bem como as comunidades se reportam à Sagrada Escritura como origem e fonte permanente da revelação. Assim, podemos dizer que a tradição é o ato de transmissão contínua da mensagem revelada, de tudo o que fez Jesus Cristo, o Filho de Deus, em palavras e obras. A partir da sua exposição oral, os apóstolos e as comunidades puseram por escrito tudo o que foi revelado, apesar de que nem tudo o que Jesus falou aparece na Sagrada Escritura, como nos diz São João. Outros ensinamentos são transmitidos pela tradição, através dos séculos da Igreja, pelos concílios, pelos padres da Igreja, pelos ensinamentos do magistério, pelos doutores e pela prática de fé dos fiéis leigos ao longo da história da Igreja. Pela tradição, foram formulados os dogmas, foram esclarecidos os sacramentos, foi fixado o cânon, sendo que todas essas verdades fazem parte do depósito da fé, ou depósito da revelação divina, sem que apareçam literalmente na Sagrada Escritura. Sendo assim, a Sagrada Escritura é fonte de vida para a Igreja, a partir e junto com a Sagrada Tradição. Vejamos a importância da Sagrada Escritura como fonte de pesquisa para a ciência teológica. A Sagrada Escritura ou Bíblia contém a palavra de Deus escrita para todos os tempos. O documento Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, do Vaticano II, retoma o termo sinais dos tempos, como tudo que está acontecendo na realidade atual e se apresenta a nossa fé como oportunidade para responder.
de forma original aos apelos de Deus em nossa realidade, com base na palavra de Deus. A Bíblia surgiu também a partir dos sinais dos tempos, da tradição das primeiras comunidades cristãs. Portanto, o círculo se torna virtuoso quando existe sensibilidade aos apelos de Deus ao tempo atual, conduzindo à interpretação enriquecedora da Sagrada Escritura para influenciar as práticas eclesiais, as práticas pessoais e sociais de todos os tempos nas mais diferentes culturas. Essa ação conjunta da Sagrada Escritura e da tradição é guiada pelo Espírito Santo. Deus nos interpela na nossa vida, na nossa forma de viver, em cada sociedade, em cada cultura. E abre possibilidades para leituras reinterpretadas da palavra de Deus em cada situação. A relação criativa entre a vida, a tradição e a Bíblia acontece devido à ação do Espírito Santo, que age de maneiras diversas na existência humana. Interpela todos à conversão e nos chama a realizar um projeto de amor para a humanidade. A história caminha e o Espírito de Deus está sempre a agir na humanidade. A teologia, que se alimenta da Bíblia e da tradição, com os dados da revelação interpretados pelo magistério da Igreja, faz a comunidade avançar, com o desafio de ser sábia o suficiente para separar o que envelheceu e o que é essencial para a fé cristã. Os teólogos precisam estar antenados aos sinais dos tempos e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, escutando as pessoas, analisando as mudanças culturais, participando de movimentos sociais e ambientais, abrindo-se como luz para o nosso tempo, dialogando com as demais ciências, decifrando os fatos e as mudanças contemporâneas, interpretando assim a realidade atual à luz da revelação divina. Vejamos a contribuição do magistério da Igreja para a ciência teológica. O magistério da Igreja é formado pelos bispos em união com o Papa, ou pelo Papa quando fala ex cátedra em questões de fé e de moral. O magistério da Igreja guarda, mantém, interpreta, ensina este precioso depósito da fé, da revelação divina constante da Sagrada Escritura e da Santa Tradição para o bem dos homens e a salvação das almas. Passemos a ver, então, a teologia como ciência da reflexão que conduz à prática. A teologia, como ciência da reflexão sistemática, se constitui como ciência, pois acontece de forma organizada, sendo que ela possui um objeto próprio, possui um método, uma linguagem específica, determinados termos técnicos e produz conceitos elaborados. Ela segue as normas da metodologia científica, parte da pesquisa
e produz conhecimento. Acontece pelo ensino com várias especializações. Valida seus conhecimentos na ação evangelizadora e serve-se da contribuição de ciências afins. A teologia é, pois, uma ciência, porém diferente das ciências experimentais, que são feitas com experimentos em laboratórios. Citando o Papa Emérito Bento XVI, a teologia pode ser considerada uma ciência da interpretação, pois tem uma reflexão argumentada, sistemática e metódica sobre a revelação e sobre a fé, onde também a questão do método é iluminada. O método em teologia nunca se poderá constituir apenas com base nos critérios e nas normas comuns das outras ciências, mas deverá observar, antes de tudo, os princípios e as normas que derivam da revelação e da fé, do fato de que Deus falou aos homens. A ciência teológica é, pois, uma reflexão crítica que vai além da defesa da fé pela apologética, exercendo assim uma função purificadora dos atos humanos baseada na fé viva da comunidade, levando a boa nova de Jesus aos homens e mulheres de hoje. Os teólogos, atentos às perguntas da sociedade atual, questionam e reconstroem o que muitas vezes vem para sufocar a ação do Espírito Santo, ajudando a purificar as expressões históricas da fé cristã. Ainda nos diz o Papa Bento XVI, sob o ponto de vista subjetivo, ou seja, do ponto de vista de quem faz teologia, a virtude fundamental do teólogo é procurar a obediência da fé, a humildade da fé, que abre os olhos. Esta humildade é a que torna o teólogo colaborador da verdade. A teologia é, pois, uma ciência com reflexão sábia e de esperança, recordando o que já ocorreu ao longo da história para ajudar a compreender a realidade à luz da fé, levando ao futuro um olhar de esperança para a humanidade pela palavra de Deus. A teologia dá respostas para a busca do sentido da existência humana a partir da reflexão sapiencial, marcada de sabedoria, a fim de que as pessoas possam viver melhor e com valores profundos. Ela reflete sobre a existência humana, descobrindo Deus no cotidiano da vida, tal como nos mostram os livros dos Provérbios, o livro de Jó, dos Salmos, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria e o Eclesiástico. A teologia é uma ciência de reflexão sobre a fé cristã, pois se debruça sobre aspectos da realidade para compreendê-la melhor, com o foco na fé em Cristo Jesus. Sua finalidade última é a reflexão a serviço da evangelização do mundo de hoje. O teólogo pensa
a fé cristã de forma a torná-la boa nova para a humanidade, interpretando a realidade a partir de Jesus Cristo e da revelação cristã, com espírito de diálogo, escuta e aprendizagem mútuas com as demais ciências, principalmente nos assuntos polêmicos em que a sociedade vive, numa perspectiva de aprender e partilhar. A teologia é ciência, pois tem um sujeito que conhece, ou seja, o sujeito epistemológico, que é o homem de fé, o teólogo. Tem seu objeto próprio, que é o próprio Deus em sua ação criadora e salvífica. Tem um método próprio, pois a teologia é ciência por ser saber iluminado pela ciência que Deus tem de si mesmo e que revela aos homens, e estes o aceitam pela fé. O método da teologia é a reflexão sobre a revelação divina. É ciência da fé nesta revelação de Deus. Os dados de estudo nos vêm da palavra de Deus pela revelação, que se encontram na Sagrada Escritura, na tradição, interpretados pelo magistério da Igreja. E tem também seus métodos de comunicação, tem seus conteúdos e tem seus critérios de verificação na própria comunidade que a vive. O objeto material, o que a teologia estuda, é Deus e só Ele, e tudo que é determinado por Ele, como a criação, o mundo, a salvação. Tem o seu objeto formal, isto é, como estudar a Deus. Por Deus mesmo, que se revela em Jesus Cristo, no Cristo da fé. O centro deste objeto formal é o próprio Jesus, o Cristo da fé. E tem também a sua manifestação na criação e no mundo. Suas fontes são, portanto, a palavra de Deus, na Sagrada Escritura e na tradição, e no magistério da Igreja. Resumindo, teologia é ciência somente a partir da fé em Deus, que se revela e se dirige como a amigos. Vejamos alguns exemplos de como fazer teologia hoje. Tomemos o seguinte exemplo, em que interagem diferentes ciências para o estudo de um mesmo tema, qual seja o fenômeno da violência no meio dos jovens. Tal estudo tanto pode ser feito sob o ponto de vista dos mecanismos psíquicos que geram a violência, ou sob análise dos agentes sociais, ou sob o aspecto da lei que enquadra e penaliza. Pode também ser estudado sobre os casos de violência a partir dos dados da psicologia e da sociologia, ou ainda sob o aspecto de como Jesus agia em relação à violência e o que isto pode dizer à juventude no meio atual. Esta última forma é a forma de estudo da ciência teológica. Porém, não somente a teologia estuda o mesmo tema.
Neste exemplo citado, vimos que várias ciências dialogam com a teologia com vistas a estudar e entender o fenômeno da violência entre os jovens no mundo de hoje. Tomemos outro exemplo atual para se fazer teologia, qual seja o trabalho humano. Agora visto sob vários ângulos da fé. Ao invés de se fazer apenas uma relação de citações bíblicas acerca do tema do trabalho como aparecem na Bíblia, ou como se a igreja já tivesse resposta para tudo sobre o trabalho, é missão da teologia fazer uma reflexão crítica. Este caminho da reflexão crítica é mais longo, porém mais produtivo e profundo. Por exemplo, primeiro, fazemos uma leitura geral dos textos bíblicos sobre o trabalho humano. Em seguida, respondemos: qual era a visão dominante sobre o trabalho na época em que estes textos foram escritos na Bíblia? Para isto, contamos com a ajuda de biblistas, da leitura das notas de rodapé dos textos levantados nas Bíblias de estudo. Em seguida, passamos a verificar como os livros da Bíblia e a tradição da Igreja se refletem nos assuntos dos dias de hoje. Passamos então a verificar o que a fé cristã tem a dizer para que o trabalho humano seja mais humanizador e esteja sintonizado com o projeto de Deus para todos os seres humanos e para o meio ambiente. Neste trajeto, vários autores especialistas de diferentes áreas foram pesquisados e muitos teólogos embasarão o nosso estudo, com uma visão ampla do trabalho humano, sob o ponto de vista da teologia, com aplicações para os dias de hoje. Tomemos então outro exemplo para o estudo teológico. Este com fundamento filosófico sobre o mesmo tema, o trabalho humano. Podemos tomar como, por exemplo, o ponto de vista de um autor sobre o assunto. Vamos então dar como exemplo para o nosso trabalho o tema do trabalho humano do ponto de vista da autora Hannah Arendt, questionando: quais são os fundamentos do trabalho humano para esta autora? Quais os pontos de interação entre a Bíblia e a tradição eclesial sobre o assunto? Em que estes pontos complementam o pensamento da autora? Como a interação do pensamento da autora com a palavra de Deus ajuda os cristãos a viver melhor o trabalho segundo a vontade de Deus? Vimos com estes exemplos que o interesse do estudo científico da teologia caminha conforme as perguntas que nos inquietam e que buscamos responder à luz da fé na palavra de Deus. Concluímos
Seguimos com as palavras de Santo Tomás de Aquino. Deus é o sujeito da teologia. Em seu sentido próprio, a teologia faz-nos conhecer a Deus como causa suprema, isto é, não só segundo o que dele podemos conhecer a partir das criaturas, mas também segundo o que só ele conhece de si mesmo e comunica aos outros mediante a revelação. Deus é também o objeto desta ciência, porque o objeto está para a ciência como a potência ou hábito. Ora, propriamente é considerado objeto de potência ou hábito aquilo cujo aspecto se lhes refere qualquer coisa, donde, referindo-se à vista enquanto coloridos, o homem e a pedra, é a cor do objeto próprio da vista. Ora, a sagrada doutrina tudo trata com referência a Deus, por tratar ou do mesmo Deus ou das coisas que lhe dizem respeito como princípio ou fim. Pelo que é Deus verdadeiramente o objeto desta ciência, o que também se demonstra pelos princípios da dita ciência, ou artigos de fé, de que Deus é objeto. Ora, o idêntico objeto tem os princípios e toda a ciência, por estar a última total e virtualmente contida nos primeiros. Certos, porém, atendendo às matérias tratadas e não ao ponto de vista, a esta ciência assinalam outro objeto, como a realidade e os símbolos, ou as obras da reparação, ou todo Cristo, isto é, a cabeça e os membros. E, com efeito, são consideradas nesta ciência todas essas matérias, se bem que todas elas com relação a Deus. Deixamos, então, a vocês, queridos alunos, este texto de reflexão para servir de guia para o nosso estudo da teologia. E partilhe conosco o que você achou desta aula, o que você aprendeu, o que lhe trouxe de novidade. Deixamos também os nossos textos, não é? O capítulo 3 da Casa da Teologia e o capítulo 2 da Introdução à Teologia de Libânio, para serem lidos como complementação da nossa aula. Bons estudos a todos!